Era no comecinho do ano 2000, nós éramos atores de diversos grupos, a gente fazia muito texto de Lourdes Ramalho, montávamos muito trabalho de teatro infantil, e aí nos juntamos um dia para a gente ler. Eu tinha escrito um texto, Eduardo II, e nesse texto a gente começou a ler para tentar montar. A gente viu que a produção ia ser bem cara, então a gente decidiu fazer teatro de comédia. Vamos ganhar dinheiro com comédia para conseguir montar esse texto. Brincadeirinha, não fica assim não. Ai. E nós somos amigas, tá? Nos conhecemos há tanto tempo. Eu tô tão carente. Aliás, eu estou bem carente. E se você continuar me olhando, continuar me olhando assim, eu fico encabulada. E foi assim que surgiu, né? Nós nos juntamos e começamos a ler. Eu escrevi um outro texto, que foi o Deu a Louca na TV, que falava sobre os bastidores da televisão, de programas de auditório, tentando fazer uma crítica social com relação às pessoas que não só frequentam esse tipo de auditório, mas também as pessoas que consomem esse tipo de produto, e levar isso para o teatro. Então a gente criou um texto muito satírico. Então, assim, a ideia de fazer a crítica social era muito forte, a gente queria criar um nome para o grupo. Então a gente começou a ver nomes e surgiu o nome Satiricon, né? Uma referência ao filme do Fellini, mas também uma referência à questão da sátira, da crítica social. Esse texto tinha muitos personagens, era tipo assim, 25 personagens. Então aí começou a grande dificuldade, que foi o teste de elenco. E dentro desse teste de elenco, para a montagem do Deu a Louca na TV, apareceu um ator muito versátil. Ele cantava, ele interpretava, ele conseguia fazer vários tipos, que foi o Adrien Alves. Então o Adrien começou a trabalhar com a gente, ele vinha do coral, e aí a gente começou a produzir Eu Dou a Louca na TV, que tinha uma pegada também muito musical. A gente começou a compor umas músicas, fazer a abertura. E o mais interessante é que quem fez a trilha sonora desse espetáculo foi Sibelius, né? O grande Sibelius, um dos grandes pianistas e compositores da Paraíba. E a gente teve assim, essa honra de contar com ele para esse trabalho. Juntou-se a esse trabalho o Zé Wendel, o Júnior Dantas, a Ângela Lemos, e a gente montou a Companhia Satiricon. Então foi assim que ela surgiu. Essa história começa em 2000, com Deu a Louca na TV, um elenco de atores jovens que queriam revolucionar o teatro em Campina Grande. Então, com a mente brilhante de Flávio Guilherme, a gente juntou uma galera e foi montar Deu a Louca na TV, que foi um marco aqui em Campina Grande, porque tratava dessa coisa dessas histórias de TV, de auditório. E em seguida a gente fez o Homo Erectus, que também foi outro marco. Aqui já havia um movimento de teatro muito bacana em Campina Grande e a gente não tinha a menor pretensão de desbancar ou de abrilhantar mais do que já existia aqui. Mas, sem querer, a gente abriu portas para essa linguagem, que já era uma linguagem muito feita no Rio e São Paulo, e a gente trouxe para Campina Grande. Deu a Louca na TV. Era um espetáculo muito engraçado, tinha muita interação com a plateia, eram vários personagens. E Homo Erectus tinha uma vibe completamente louca, porque era um espetáculo semanal. Todo sábado a gente convidava um ator de Campina Grande e fazia um espetáculo falando sobre esses homossexuais que, final da década de 90, começo de 2000, a gente também não imaginava que fosse gerar tanta empatia com o público de Campina Grande, porque não era só o público gay. Eu acho que eu nem me lembro muito assim se tinha um público gay muito cativo. Eu via muitos héteros, casais, crianças que assistiam os nossos espetáculos. Em 2001, no ano seguinte, a gente já tinha um ano de sucesso da Louca na TV, a gente resolveu fazer um outro projeto. A gente queria fazer alguma coisa que fosse muito inovadora, que nunca ninguém tivesse feito antes em teatro. Então surgiu a ideia de trabalhar um teatro seriado. Gente, teatro seriado era uma coisa assim muito incrível, porque a gente tinha que ter um ritmo, uma pegada muito rápida, porque os textos eles aconteciam, eram produzidos, eu escrevia esses textos semanalmente, a gente tinha uma semana para ensaiar tudo, para tudo ficar bem organizado, e convidávamos além disso alguém, né? Éramos nós 5, né? Fabrício Santana também estava nesse elenco, e a gente precisava de convidados,
pessoas que vinham do cenário artístico-cultural, jornalistas, radialistas, cantores, atores, atrizes, bailarinos. E a gente começou a fazer essa perspectiva e essa ideia. Um teatro seriado, com um texto semanal, com um convidado extraído da cena cultural de Campina, e a gente trocava essa experiência e realmente foi bastante inovador. A Homerex começou em 2001 e foi até 2011, então foram 10 anos de espetáculo, com mais de uma montagem. A gente teve, na verdade, mais de um elenco. O primeiro elenco, a grande parte do pessoal foi para o Rio de Janeiro, a gente fez novo teste de elenco, a gente fez um novo elenco e o sucesso se repetiu. O mais interessante de Homerex é que ele conseguia atrair públicos de diversas categorias. Ele era uma temática LGBTQIA+, era um grupo de 5 homossexuais que dividiam um apartamento, mas todos eles eram muito diferentes. E a comédia era tão suave, tão sutil, ao mesmo tempo a crítica social era tão forte, que de repente começou a tomar, as pessoas começaram a vir assistir, e não eram só adolescentes, não era só o público específico-alvo, né, a comunidade LGBTQIA+. Na verdade, começou a vir casais heterossexuais, famílias inteiras, crianças. Daqui a pouco os personagens estavam animando festas infantis. Foi realmente uma loucura a forma como o Homerex foi tomando proporção. Ele saiu do Mini Teatro Paulo Pontes, que era um espaço pequeno, com pouca, no máximo 100, 200 pessoas, que a gente fazia mais de uma sessão, e aí de repente a gente conseguiu teve que levar, na verdade, para o palco central do Severino Cabral. E ali a gente começou a fazer temporadas, né, e daqui a pouco não conseguimos mais fazer semanal, porque era muito grande o público, a gente tinha que fazer uma grande produção. Começamos a fazer esse trabalho mensalmente, e foi assim até o ano de 2011, né, quando a gente fez a última apresentação e a última temporada do Homerex. O Satiricon, ele foi responsável por... e me revelou assim, essa coisa de pesquisar os tipos, né? Eu sempre fui um ator muito curioso, muito apaixonado pelo ser humano, os tipos, as vozes, e o Satiricon, ele me permitiu isso, de fazer esses personagens tão loucos, né? E Deu a Louca, cada ator fazia milhões de personagens, e no Homo Erectus eu fazia 2 personagens. Eu fazia o Duda, na primeira montagem de Homo Erectus, que era um ex-evangélico. Um personagem que tem tudo a ver com hoje em dia, né? Que acho que é um personagem bem contemporâneo, e era um rapaz homossexual que não se aceitava e tinha suas crises evangélicas com Deus, com Jesus, e era muito engraçado. E como ele dividia esse apartamento com esses outros gays, então ele vivia sempre em pé de guerra, porque ele nunca aceitava, nunca se permitia. Na segunda montagem eu fazia o Velho Ivo, que já era um gay bem velhinho já, e que tinha amizade, ele fez amizade com o mundo todo, com personagens bem antigos, e só que ele nunca tinha como provar. Então era um personagem muito engraçado também, muito divertido de fazer, e as pessoas se identificavam muito, porque era muito inspirado nas minhas tias, nas minhas avós, né, na minha mãe, enfim. Então foi muito gostoso de fazer. E era um pouco surdo também, não escutava as coisas direito, enfim. Estava sempre em pé de guerra também com o resto da galera da casa. Era muito gostoso, era muito bom fazer. E eu também tive a graça de voltar a Campina Grande, quando o Flávio já estava fazendo o Homo Erectus com outro elenco. Eu voltei para fazer uma participação especial em que eu era a irmã da Chica Timbó. E era uma irmã que chegava para botar fogo no parquinho, para falar das falcatruas da Chica, e era muito legal também. Isso a gente fez no palco grande do teatro. E só para lembrar, né, que o Homo Erectus a gente fazia no palco do Mini Teatro Paulo Pontes, e lotava, era uma loucura. O primeiro episódio foi super emblemático, a gente começava do lado de fora, com o carro e tal. Contava a história desses 5 homossexuais que dividiam um apartamento num prédio, no 24º andar, sem elevador. E então tinha toda uma dinâmica, um cenário lindíssimo, um sofá, inclusive, que era antológico, um sofá rosa choque, e era muito bom. E a gente primava muito pelo figurino, pela maquiagem, por tudo. A gente ensaiava num tempo recorde, porque Flávio dava o texto faltando 5 dias para o sábado, então a gente tinha 5 dias para decorar e fazer. E era sempre muito divertido, eu vou lembrar sempre com muito carinho. Para mim, especialmente, foi muito importante estar no palco do Teatro Municipal, onde eu comecei e onde eu praticamente fui criado,
ali dentro com aquelas pessoas e voltar anos depois com o Flávio Guilherme e montar essa companhia que para mim é a companhia do meu coração, e Flávio Guilherme tem um valor muito importante para mim, porque eu acho que ele sabe agregar pessoas, ele além de escrever muito bem, de dirigir muito bem, ele agrega pessoas com talento, pessoas que querem somar e que gostam muito de fazer teatro. Ao final dessa primeira temporada de Homo Erectus, o elenco se dispersou, a maior parte foi para o Rio de Janeiro, e a gente tentou no Rio também levar um pouco da cultura paraibana, dessa coisa do teatro para lá. A gente montou espetáculos de Lourdes Ramalho, como Porque o Noivo Botou a Noiva na Justiça, e a gente lá montou Sexo, um dos episódios de Sexo que foi montado aqui, e a gente encomendou de Flávio alguns textos, como E Mamãe Já Sabe, E Papai Também É, todos voltados para a comédia. Essa comédia mais besterol, mais escrachada, mais rasgada, mas que é tanto teatro quanto qualquer outro teatro, nessa comédia dos tipos. E isso nos influenciou muito no Rio de Janeiro. A mim especialmente, assim, eu sempre tenho Campina Grande, tive muita sorte de fazer teatro no Rio, mas sempre levando o nome de Campina Grande. Então isso eu devo muito a essa companhia. Fico muito feliz com os caminhos que essa companhia está trilhando hoje. 20 anos, mais de 10 anos depois, 2020, 20 anos depois, exatamente, Flávio está juntando essa galera jovem, talentosa, para continuar esse trabalho lindo, esse trabalho de resistência, de luta e de amor, porque quem faz teatro é, antes de tudo, um apaixonado. A gente sabe que é um ofício que lateja dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, que não vai morrer nunca. Com o advento do streaming, com o advento da internet, é um teatro que se renova, é um teatro que vive. Então eu sei que mesmo pós-pandemia esse teatro vai ressurgir como uma fênix, vai ressurgir das cinzas, esse vírus não vai atrapalhar esse fazer teatral, e eu desejo que a minha Campina Grande continue fazendo isso, resistindo, fazendo cultura, fazendo teatro, fazendo música, e muito feliz que o Satiricon é um dos responsáveis por não deixar essa cultura e esse teatro morrer. Logo em seguida a gente teve a ideia de fazer um outro tipo de espetáculo que tivesse uma pegada mais seriada, mas que não fosse também tão seriado. Então a gente fez um teatro contemporâneo. A gente fez o espetáculo Sexo, que falava sobre as diversas perspectivas do sexo, desde o surgimento antropológico do sexo com as mitologias gregas, indo para a questão da terapêutica sexual com relação a sexo abordado dentro do núcleo familiar, sexo em terapias de grupo, de trabalho de psicologia, o sexo voltado para a questão da descoberta sexual na adolescência, o sexo aos 60, quando vai acontecendo aí um certo e natural desprezo ou descartamento, digamos assim, do próprio sexo. E em 2010, quando a companhia estava completando 10 anos, a gente teve a ideia de montar finalmente o Eduardo II, que a gente já vinha trabalhando nessa ideia da produção já há 10 anos. Então a gente começou a fazer a produção, teste de elenco, ensaios. Esse processo todo durou 1 ano e meio, até a gente conseguir estrear Eduardo II, a gente estreou. E aí foi realmente um grande sucesso, a gente não esperava, né? Foi uma produção que exigiu bastante, era um núcleo dramático sendo criado, a gente vinha trabalhando muito comédia, a gente precisava mudar um pouco esse estilo, né? Ingressar em outra vertente do teatro e trabalhar essa questão da dramaticidade, da dramaturgia, e trabalhar a questão da expressividade corporal, e a gente fez uma pesquisa bem interessante sobre, né? Juntamos vários profissionais que foram se somando a esse projeto, né? Teve a Ineuda fazendo a parte da maquiagem, teve Gutenberg fazendo a parte da iluminação, que foi premiado inclusive, teve também a participação de Mirna Maracajá fazendo a parte da coreografia, Lio Santos também se somou a essa questão da construção coreográfica, e teve a preparação do elenco do Claudio Van Barbosa, que foi fundamental para o sucesso desse espetáculo. A companhia acabou ganhando prêmios, né, de melhor dramaturgia, melhor direção, melhor ator, melhor iluminação, e realmente foi um diferencial e um grande divisor de águas para a companhia. A gente já acreditou que com esses 10 anos e com esse projeto, nós estávamos já, de alguma forma, atingindo a maturidade, a maioridade da companhia, de alguma forma conseguindo fazer produções que tivessem um melhor rebuscamento e uma melhor qualidade de produção. Depois de Eduardo II, a gente começou a trabalhar com outros projetos e chegamos no projeto do Atores que Cantam, e foi aí que a pandemia nos pegou. O que eu acho interessante é que uma das coisas que a pandemia possibilitou, né, foi essa nossa ligação com o mundo virtual.
A gente já usava a internet para se conectar de alguma forma, né? Nós temos um grupo de WhatsApp da primeira formação do Merex, tem um grupo da segunda formação do Merex, e nunca se dissociou, a amizade ficou. Mas só durante a pandemia que a gente começou a pensar na possibilidade de produzir algo que pudesse também acrescentar, colaborar com a cena cultural. E a gente pensou nas lives Merex Reunited. Foi uma coisa interessante, porque na verdade eu assisti o Senhor dos Anéis Reunited, que reuniu todo o elenco do Senhor dos Anéis, e eu disse, gente, se Senhor dos Anéis pode, porque o Merex não pode, vamos fazer. Então comecei a jogar comigo a proposta, né? A Adriana de cara já topou, e a gente começou a programar como seria essa semana, né? De convidar as pessoas para participarem de lives, uma semana de lives, não foi? Começou na segunda, foi até a sexta, cada dia um dos atores era responsável por trazer convidados. Entre os convidados a gente tinha tanto o elenco, quanto participações especiais, quanto plateia, fãs, e de repente a gente começou a ver coisas que a gente não acreditava. Como a gente colaborou e como a gente fez uma grande revolução dentro do cenário artístico cultural daquele período, né? E como influenciamos várias mentalidades, vários artistas. E teve uma coisa engraçada, que as lives eram para durar 1 hora, elas duravam 2, 3 horas. Isso. E a gente ficava 3 horas ali falando, lembrando dos casos, das coisas engraçadas, né? A Ângela, né, que participou também, o Wendel. Uma galera, o Aloysio, né? Quem foi que participou também? Teve muitos convidados, né? A gente teve muitos convidados nesse período todo, Vinícius Ramos, Júnior, Alana Fernandes, que é diretora do teatro, que foi uma das minhas inspirações como atriz, Sandra Capozoli, o Wilson Moore, que participou do Merex no passado também, né? Mas ele participou da live? Não, ela estava morto, não podia, a live não é única, né? Então, assim, mas foi uma coisa interessante as formações. O que eu achei mais interessante das lives é que possibilitou esse intercâmbio, né, com o passar do tempo, que a gente percebeu que 20 anos depois o Merex estava tão vivo no imaginário das pessoas e foi o que nos levou a fazer esse projeto, né, do ano que vem. Sim, que a gente vai fazer, vai juntar esses 2 elencos, mais o elenco novo, o elenco atual, o Satiricon, né? E foi muito legal, porque é impressionante como continua vivo ainda na memória da gente, né? Da memória da gente que fez, da memória de quem viu também, né? Muito legal isso. Marcou a geração. Dona Socorro, né? Participou de quase todas as lives ali, como que ela que é a nossa madrinha, Socorro Castro, e que não perdi um episódio, não perdi um espetáculo da gente que estava ali na live também, então foi muito legal. Muito bom. Muito válido, muito válido. Muito válido. E essas lives me impulsionaram até a juntar esse elenco todo e fazer esse projeto para o ano que vem, o Merex 20 anos United, né? Mas você pensa fazer como? Assim, tipo, no teatro grande? No teatro grande, né? A proposta é fazer uma história com todo mundo, o elenco antigo, o elenco novo. Mas, e outra coisa, você pensa fazer um apanhado das histórias ou é uma história inédita? Não, uma história inédita. Que legal. Com muita coisa atual. Eu ainda não escrevi o texto por isso, eu quero que ele seja o mais atual possível, então eu vou deixar para escrever esse texto ano que vem. Mas eu tenho uma Posso ideia. ter uma curiosidade que eu tenho como ator, e da peça também, da pecinha? Você pensa fazer tipo 20 anos depois, os personagens 20 anos depois, ou não? Você ainda não pensou nisso? Penso, 20 anos depois. Para mostrar o que aconteceu com cada um 20 anos depois, o que mudou, o que continuou. Eu acho que essa coisa é muito bacana, né? Porque na verdade teatro é muito mágico, mas é muito mágico mostrar uma realidade mágica também. Então assim, nós mudamos em 20 anos. Com certeza como atores, né, como produtores, como Pena que eu não tenho como provar. Mas assim, então a gente quer mostrar essa evolução também. Acho que vai ser bem bacana trazer esse espetáculo para Campina Grande. Eu estou muito ansioso. E para Paraíba, né? Para Paraíba. E quem sabe não faz um intercâmbio com o Rio de Janeiro. Sem dúvida. Rio de Janeiro, São Paulo, Lisboa. Lisboa. Tem no elenco, tem a Ângela, que é internacional. Não é? Mas eu acho super válido, até há 20 anos atrás, quando a gente fez o Merex, já era muito moderno. Porque já era muito audacioso e a gente não tinha internet na época, não tinha nem celular, então era no boca a boca mesmo, enfim, e fazer agora, né, nesse novo momento do mundo, né, pós-pandemia, com essa coisa da internet, da tecnologia, eu acho que vai ser bem legal. Vai ser, com certeza. Eu sou um dos membros mais recentes da companhia, né? E imagino que entre eles eu seja um daqueles que tem mais um pé dentro da música do que no teatro. No ano passado, o Isla ele me convidou para
para um encontro com Flávio e algumas pessoas que participariam de uma peça que estava sendo criada, mas para uma observação musical de tudo que estava acontecendo. E nesse momento não tinha muito compromisso até então, era mais algo para observar. Nesse primeiro momento, eu percebi que teve uma boa sintonia, tanto nas ideias que estava tendo, na forma de discutir roteiro, esse tipo de coisa. E foi um pretexto para futuramente Flávio me convidar para participar como diretor musical da companhia e da peça Atores que Cantam. Depois de algum tempo, alguns repertórios já tinham sido criados para o musical, alguns roteiros já tinham sido recriados para ele. Já tínhamos começado a fazer alguns ensaios, inclusive. Mas com o advento, né, da pandemia, a gente acabou tendo um banho de água gelada. Porque atrapalhou os ensaios, atrapalhava as saídas, atrapalhou as reuniões para montar repertório, para conversar, e todo mundo ainda estava se acostumando muito com essa ideia de criar conteúdo através da internet. E só depois que já estávamos acostumados com todos os protocolos de segurança, com o novo normal, é que podemos novamente ter alguns ensaios e colocar para frente essa ideia. Quando foi do ano de 2018, eu estava participando de um workshop organizado pelo Festival de Inverno de Campina Grande, que era com o professor Adrien Alvins. E daí, Flávio Guilherme também estava lá, e no final da semana do nosso workshop, ele tinha me feito um convite para participar de algum espetáculo, que exatamente não saberia qual era. E no início desse ano, ele tinha me convidado para participar do espetáculo Atores que Cantam, e foi feito o pontapé inicial. Começamos a ensaiar, a ver o repertório do musical, e chegou a pandemia e acabou nos impedindo que continuassem os nossos ensaios, os nossos encontros, que inclusive era maravilhoso. E ficamos sem saber o que fazer. Agora estamos tentando voltar com todo o cuidado possível para que possamos colocar o espetáculo para o ano de 2021, no segundo período, que possamos fazer com que o espetáculo realmente possa acontecer. Bom, eu já sou cantor, já faz um tempo, né? Comecei minhas apresentações em escola, depois fiz oficina de teatro. Já gravei também um CD nesse meu corre, né, de vida. E em 2018, Adrien, inclusive, estava ministrando um projeto, né, uma oficina aqui em Campina, que era Atores que Cantam. E a partir daí foi que Flávio me conheceu pessoalmente, né? Ele já estava olhando ali alguns atores. No início desse ano, em 2020, Flávio me chama para fazer parte de um projeto que leva o mesmo nome também da oficina, que é Atores que Cantam, né? Antes disso, ele já me acompanhava nas minhas redes sociais, eu sempre coloco covers nas minhas redes sociais, e aí despertou o interesse dele em me chamar para participar do projeto. Todo mundo estava eufórico, né, para esse projeto, para colocar para frente. Tem um elenco em peso, realmente. E a gente estava feliz em estar participando desse projeto. Isso foi em fevereiro, a gente começou os nossos ensaios. Quando foi em março, pós-carnaval, a gente já entrou no período da pandemia. Então, assim, foi bem complicado, né? A gente teve que dar uma pausa nos ensaios. Retornamos agora, no mês de outubro, e esse período ficou muito difícil, assim, para a gente reunir, pelo menos, realmente, assim, pela internet, todo mundo, para fazer algum ensaio online. A gente realmente ficou parado, né, vendo a possibilidade do que a gente iria fazer. Bem, então, eu conheci Flávio assim, foi uma coisa bem descontraída. Eu estava na rua, um bloco de carnaval, e quando eu me dei por vista, ele falou comigo, disse que viu alguns vídeos meus de divulgação no Instagram, de música, e dentro disso ele me convidou, né, para participar do projeto Atores que Cantam, e foi aí onde eu dei a embarcada, né? Mesmo no período de pandemia, a gente
se encontrou com todos os protocolos de segurança. Foi aí onde a gente começou a conversar via rede social, né? Então, a gente conversava sobre pandemia. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta de assuntos profundos, né? Então, comecei a falar sobre essa pandemia, sobre as consequências dela, e não sabia que estava alimentando Flávio para um texto, né? Foi aí onde ele falou comigo, em outra oportunidade, e disse que estava começando a escrever um texto que falava sobre amor. Ele falava muito sobre essas questões profundas, que eu acho que era o que deveria realmente ser falado diante dessa pandemia, né? E aí ele escreveu esse texto, né? O Amor Segundo Platão, que tem ideias filosóficas, várias vertentes do amor, e é um texto que eu estou gostando muito de ensaiar. A gente já se encontrou primeiro virtualmente, né? Houve também um processo de encontro de outro ator, na verdade compõe o elenco eu, Flávio e Luiz. Depois de algum tempo a gente encontrou o Luiz, e tem sido muito gostoso, muito prazeroso ensaiar esse texto, e eu creio que será realmente um espetáculo muito, muito bacana. Então, nesse tempo de pandemia, eu lembro que dentro dessas nossas conversas via rede social, tu chegou e me falou sobre que seria interessante a gente tratar um tema interessante a gente falar. E eu particularmente acho que sempre o tema mais válido é o amor, né? E dentro dessas conversas, a gente conversa vai, conversa vem. Outro dia tu chegou com um texto a metade já pronto, né? E, rapaz, ficou tão bacana, né? Essa primeira parte, que eu fiquei esperando os próximos capítulos. E foi engraçado porque o Pedrinho tinha um caderno de poesias, né? O Pedro manda essas poesias, eu gosto muito da ideia de interagir poesia, música, teatro e tudo mais. E aí ele mandou para mim, nossa, achei lindo, fui construindo algumas histórias ao redor. E a primeira vez que a gente leu a primeira parte do texto, eu lembro, né? Eu não tinha escrito tudo, então eu parava num momento muito, muito crucial, assim, uma coisa que acontecia muito impactante. E aí quando parou ali, aí o Pedrinho falou, e aí, o que acontece? Eu não escrevi ainda, agora vamos ver o que vai acontecer, eu preciso saber. E aí a gente foi construindo assim isso, né? E a questão foi até legal tu lembrar, dessas questões de poesia, tu perguntou se eu tinha alguma coisa, alguma coisa que eu tinha escrito e tal, pois já vinha dessa vertente da música, né? E eu tinha lá um caderno velho de letras que eu nem cogitava a possibilidade, né, de colocar isso no texto. E virou na verdade, a inspiração, virou assim, eu acredito que até quando eu escrevo o projeto, né, falo, o Amor Segundo Platão, poesias e argumento, Pedro Cariri, texto, Flávio Guilherme, porque assim, as poesias são dele, a ideia de montar o texto é dele, porque assim, tu quer o quê? O texto sobre o quê? Fala uma coisa, eu quero escrever, mas no seu norte. E aí Pedrinho foi me dando esse norte aí também. A Companhia Satírico, ela não tem apoio nem patrocínio do poder público. Na verdade, nossas produções, elas todas são feitas com recursos próprios e do próprio comércio local também. O recurso da premiação, né, ela vai possibilitar nossas 3 produções para 2021, como também auxiliar os nossos artistas e os nossos técnicos, que estão impossibilitados de trabalhar já há alguns meses devido a essa pandemia. Achei dentro em você explicação, nenhuma isso requer.